Oi, gente. Nosso trabalho é sobre campilobacteriose. Eu sou a Glenda e vou dar continuidade para vocês. As espécies de Campylobacter são bastonetes gram-negativos curvos, móveis e que não formam esporos. São microaerófilas, quer dizer que elas crescem bem em baixas concentrações de oxigênio, requerendo entre 3 e 15% de oxigênio e entre 3 e 5% de dióxido de carbono para se multiplicarem. Originalmente conhecido como Vibrio fetus, pela sua morfologia ser semelhante à de um vibrião, ela foi reclassificada em 1973 após o reconhecimento dessa diferença. Então, na foto vermelhinha, temos o vibrião da cólera e embaixo temos a bactéria da Campylobacter. Ela é uma zoonose, sendo que a maioria das espécies já é habitante do trato reprodutor, intestinal e oral. As principais espécies responsáveis por tornar a campylobacteriose uma zoonose pertencem ao grupo termofílico, que crescem em temperatura mínima de 30 graus e máxima de 46 graus, representado pelas espécies Campylobacter jejuni, Campylobacter coli e Campylobacter lari. Cerca de 80 a 90% das campylobacterioses entéricas em animais domésticos e humanos são causados pela espécie Campylobacter jejuni, que tem os principais reservatórios aves domésticas e selvagens, que eliminam o micro-organismo pela via fecal. Agora vamos falar da patogenia. A Campylobacter jejuni é ingerida com alimentos capazes de protegê-la da ação do pH estomacal. Então, ela chega ao lumen intestinal, fazendo com que a mobilidade da bactéria, que é conferida pelos flagelos que ela tem, possibilite o agente a invadir a linha superficial do muco, presente nas criptas intestinais. Nesse local, ela fica protegida das substâncias deletérias e dos sucos digestivos. A migração para o muco é provavelmente decorrente da quimiotaxia pela mucina. A bactéria migra para a superfície das células epiteliais e intestinais e, após a aderência, a bactéria alcança os tecidos mais internos, alcançando a lâmina intestinal através da endocitose das células intestinais. Depois disso, a bactéria produz a toxina citoletal distensiva, conhecida por CDT. As células afetadas por essa toxina apresentam a distensão citoplasmática, que as leva à morte, formando úlceras na mucosa. O processo inflamatório agudo no intestino associado à ação das toxinas determina as manifestações entéricas, que são os problemas gastrointestinais. As manifestações clínicas das infecções por Campylobacter e pelas espécies relacionadas de Arcobacter e Helicobacter intestinal, que causam a doença entérica, parecem ser muito semelhantes. Os sinais e os sintomas mais comuns na fase intestinal consistem em diarreia, dor abdominal e febre. O grau da diarreia varia de várias evacuações de fezes amolecidas até fezes nitidamente sanguinolentas. Em animais mamíferos, geralmente a infecção é assintomática, talvez podendo manifestar sintomas em filhotes. As aves geralmente não apresentam sintomatologia, não ocorrendo qualquer manifestação capaz de indicar a doença, sendo por isso a facilidade em sua maior transmissão. As complicações podem levar a doenças graves, como a síndrome de Guillain-Barré. Podem estar relacionadas com a infecção pelo patógeno. Esta síndrome é uma doença autoimune que provoca paralisia flácida generalizada. Anualmente, pode acometer até 4 pessoas para cada 100 mil habitantes. Aproximadamente de 60 a 70% dos pacientes com a síndrome apresentaram alguma doença aguda de 1 a 3 semanas antes dos sintomas aparecerem, sendo a infecção por Campylobacter jejuni a mais frequente.
Essa síndrome possui uma variante conhecida como Síndrome de Miller-Fisher, sendo caracterizada por ataxia, arreflexia e oftalmoplegia. A bacteremia geralmente é incomum, surgindo com mais frequência em hospedeiros imunocomprometidos, bem como extremos de idade. Na epidemiologia, as bactérias são encontradas no trato gastrointestinal de muitos animais utilizados para alimentação humana, como aves, gado bovino, ovinos e suínos, e muitos animais domésticos também, por exemplo, os pássaros, os cães e os gatos. Esses micro-organismos não causam doença nos animais hospedeiros. Na maioria dos casos, são transmitidos aos seres humanos através de produtos alimentares crus ou mal cozidos e por contato direto com animais infectados. Nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, a ingestão de aves domésticas contaminadas que não foram cozidas suficientemente constitui o modo de aquisição mais comum, cerca de 30 a 70% dos casos. Outros modos de transmissão incluem a ingestão de leite cru, aquele leite que não foi pasteurizado, ou a água não tratada, contato com animais domésticos infectados e viagens para países de desenvolvimento, no caso conhecida como diarreia do viajante. As infecções por Campylobacter são muito comuns. Diversos estudos indicam que nos Estados Unidos a doença diarreica causada por Campylobacter é mais comum do que a causada por Salmonella e Shigella juntos. As infecções ocorrem todo ano, porém é mais comum no verão e no início de outono. Bom, eu vou estar falando um pouco sobre transmissão da doença e animais aqui eu vou estar falando especificamente sobre aves. Então, assim, o seu principal meio de transmissão é via horizontal, né, que é a via fecal-oral. Essa contaminação e transmissão também pode ocorrer pelo contato direto entre as aves e pelo ambiente que elas vivem, como, por exemplo, ração, cama e água que vão estar contaminados. Ocorre também uma contaminação cruzada, oriunda das etapas de processamento na hora do abate, ou até mesmo os utensílios e equipamentos utilizados, como por exemplo a caixa de transporte. Pouco se sabe sobre a contaminação que ocorre de mãe para filho, não há muitos estudos referentes a isso. E há estudos que demonstram que as moscas, principalmente a mosca doméstica, pode servir como um vetor na hora da transmissão para o lote. A mesma preocupação é necessária com os roedores, que também podem servir como transmissores dessa bactéria, visto que alguns estudos já relataram a presença do micro-organismo no trato intestinal desses animais. Em humanos, o meio mais comum de contaminação é através da ingestão de aves contaminadas que não foram cozidas o suficiente, ou seja, meio crua. Temos também a contaminação por ingestão de leite cru, que é o leite não pasteurizado, né? Ou contaminação por água não tratada e até mesmo a contaminação pelo contato direto com animais domésticos infectados. Em um estudo realizado no ano de 2009, demonstram que a maioria dos lotes se tornam infectados dentro de alguns dias após a primeira ave ser colonizada. Uma ave contaminada pode, em média, transmitir o patógeno para mais 2 aves por dia. Isso representa que a prevalência será de 95% de contaminados dentro de uma semana, demonstrando o quão rápida pode ser a disseminação do agente entre as aves. Tendo essa informação da alta prevalência, com a informação de que o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, só no ano de 2019 exportou um total de 4,2 milhões de toneladas de frango, imagina o grande impacto na economia se as carnes não forem de qualidade e os países parassem de importar.
Então, o impacto na produção animal é enorme. Agora eu vou falar um pouco sobre diagnóstico. A cultura fecal, ele é o método clássico para diagnóstico das compilobacterioses entéricas. Amostras fecais de animais que apresentem sinais clínicos compatíveis com a doença devem ser armazenadas em meio de transporte como o Carry Blair, sob refrigeração de 4 a 8 graus, imediatamente após a coleta. O PCR e o PCR multiplex também é uma outra opção para diagnóstico. Os ensaios de PCR multiplex são capazes de diferenciar as espécies termofílicas do agente. E o PCR em tempo real possibilita quantificar indiretamente a população de bactérias nas amostras clínicas. Nós temos também a contagem de leucócitos que revela o processo inflamatório. Por se tratar de uma doença autolimitante, o tratamento é indicado em cães e gatos em casos mais graves, como enterites hemorrágicas ou animais imunossuprimidos. Recomenda-se alguns fármacos como eritromicina ou azitromicina, cloranfenicol, sulfonamidas, trimetropina ou amoxicilina. E o tratamento ele deve ser realizado de 1 a 3 semanas. E entre 50% a 75% dos animais respondem favoravelmente à terapia. Já em humanos, recomenda-se reposição hidroeletrolítica, antibiótico, antitérmico e analgésico se necessário. Em animais de produção, não possui tratamento, apenas prevenção. E cientistas alertam sobre a utilização de antibióticos em animais devido ao aumento de resistência a diversos patógenos. Então, sempre que possível, vamos usar o antibiograma, que permitirá a identificação do antibiótico mais adequado para o tratamento de enfermidades. Bom, eu sou a Tatiane e eu vou seguir falando aqui com vocês sobre a prevenção. Então, no que se refere à contaminação dos animais, da produção, é importante que a prevenção seja focada em higiene e controle sanitário. Por meio de pedilúvios, pela lavagem dos transportes que acessam a área de produção, assim como a correta higienização de todo o colaborador no momento do acesso à área de produção e além da constante lavagem de mãos durante o manejo. É importante que durante a troca da produção ocorra o vazio sanitário, que os sistemas trabalhem com o manejo all-in e all-out. Além disso, é fundamental o manejo higiênico e adequado da cama e dos fomites, que a água e a ração fornecidas sejam adequadas e que exista um controle também adequado de vetores no local. Outro fator importante é que os animais domésticos da propriedade, como os cães e gatos, não acessem a área de produção e que também não ingiram carne crua dos animais produzidos. Já em humanos, é importante evitar o consumo de carne mal cozida, principalmente no que se refere às aves, não ingerir leite cru e água não tratada, além de evitar o contato com pessoas e animais infectados. O melhor tratamento é sempre a prevenção, visto que nesse caso não existe vacina. Bom, então aqui nessa imagem a gente pode observar de maneira ilustrativa como as bactérias se propagam durante o preparo, por exemplo, de uma ave. E quanto é importante que seja feita a correta higiene do alimento e das nossas mãos durante o processo de preparo dos nossos alimentos. Bom, aqui a gente vai abordar a campylobacteriose genital bovina e ovina. Ela também é conhecida como vibriose bovina. Campylobacter fetus, C. fetus, subespécie fetus, C. fetus, subespécie venerealis. A epidemiologia acomete o trato reprodutivo de bovinos, mais comum em rebanhos de corte, criação extensiva e com monta natural, durante o ano inteiro. É uma doença endêmica no Brasil, presente em vários estados, e a principal porta de entrada é a introdução de novos reprodutores. A fêmea desenvolve imunidade espontaneamente após apresentar
cerca de 3 períodos de estro consecutivos, ou depois de 180 dias de repouso sexual. Os sinais clínicos da vibriose bovina seriam a repetição de cio, morte embrionária, abortos, o aumento do período entre partos, a queda da produção de leite de bezerros e a esterilidade das fêmeas. Na visão subclínica, o animal é sempre assintomático. Aqui a gente fala um pouquinho do impacto na produção, que é por conta dos transtornos de ordem reprodutivas, acarreta-se graves prejuízos aos produtores, como a redução do número de bezerros nascidos, gastos com tratamento de animais doentes, descarte de animais improdutivos e queda na produção de leite e carne, ou seja, é um grande impacto na produção de bezerros e gado. Boa noite, meu nome é Pedro e eu vou falar sobre o tratamento. No macho, pesquisadores desaconselham o tratamento, sendo o descarte a opção mais aconselhada para o controle da enfermidade. Caso o touro seja de alto valor genético, é recomendada a higienização da cavidade prepucial com água oxigenada e infusão de streptomicina. Já nas fêmeas, pelo alto custo do tratamento, tem-se optado por repouso sexual. As fêmeas com endometrite e que abortaram podem ser tratadas com antibióticos. A prevenção é recomendada a implantação de programa de inseminação artificial, uma vigilância na aquisição de novos animais, a vacinação para as fêmeas e o descarte de machos infectados. Em nome do grupo, agradeço a atenção de todos. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. Boa noite.